Graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Satisfação mais uma vez poder estar com vocês aqui nesse precioso momento, nessa noite. Mais uma vez eu gostaria que nós curvássemos nossas cabeças e levássemos nossos corações em oração ao Senhor para falarmos com Ele. Ao falarmos de Ti, Senhor, ao falarmos a respeito de Ti, Papai, que temor, que tremor nos nossos corações. Precisamos de Ti, da Tua palavra e da revelação que procede do Teu Espírito. Fala comigo nessa noite, fala conosco nessa noite, para que o Senhor mesmo venha a ser glorificado. Ó Espírito Santo, precisamos de Ti. Em nome de Jesus oramos e já agradecemos. Amém. Jesus, o pastor falou encontro de homens. Que tema a gente conversa? Bem, não era uma conferência de homens, era um encontro. Então, eu não poderia, a minha ideia é dividir isso em vários momentos. Talvez se eu dividisse, eu poderia falar, vamos falar hoje sobre o homem e a esposa, o homem e os filhos, o homem e a família, sobre os prismas que o Senhor apresenta sobre isso. Mas como não é uma conferência, como é um momento que nós vamos estar juntos, nós conversamos e decidimos pontuar uma coisa que talvez seja a base do mais importante de todos os outros aspectos. Para nós entendermos o que Deus tem para nós, nós precisamos entender quais são os modelos e os padrões que Deus tem para nós. Ao olharmos como Deus quer que eu e você sejamos homens, não moleques, não meninos, não crianças, mas homens, o que a Bíblia e qual padrão o Senhor nos chama para isso? Você é um homem à luz da palavra? Você age como um homem? Você se porta como um homem? É interessante que quando Davi chama Salomão para lhe dar suas instruções, ele diz para ele, ser homem. É interessante que quando um pai diz para um filho que ele vai passar por uma fase de maturidade na vida dele, ele diz, você agora é um homem. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, a respeito do amor, em um certo momento ele diz, houve um momento na minha vida, que eu falava como menino, pensava como menino, e agia como menino, mas quando me tornei homem, deixei coisas de menino, porque menino fala coisas de menino, menino age como menino, e menino tem percepções de menino, mas homem não é menino, homem não é criança, homem é adulto, homem é maduro, homem é homem. E quando nós pensamos sobre ser homens, será que, aos olhos da palavra e na percepção diante de Deus, nós que estamos aqui, aqueles que estão assistindo, somos homens à luz das Escrituras? Mas para nós entendermos o que é ser homem, nós precisamos entender o que para Deus é o modelo de um homem. Porque se eu quero entender o que é ser um bom marido, talvez dentro do meu relacionamento, eu busco nas pessoas perto de mim o que é ser um bom marido. Por exemplo, o meu pai, ele não tinha o costume de dar flores para minha mãe. Por que meu pai não tinha o costume de dar flores para minha mãe? Porque meu avô, pai do meu pai, não tinha costume de dar flores para porque ele demonstrava o seu amor de uma outra maneira. E eu sempre me achei um homem muito romântico, mas depois que casei descobri que eu também não tenho o costume de dar flores para minha esposa. Prova disso que várias vezes ela falou, eu queria flores. Eu falo, mas eu te dei isso, mas eu queria flores. Mas então, é porque o modo como eu expresso romance, o modo como eu expresso que eu gosto da minha esposa, talvez fora de datas comemorativas é flor na data comemorativa, mas fora dela não é, porque assim eu aprendi com meu pai.
De igual modo, e aí uma maneira diferente, o meu pai não tinha o costume para com o seu pai de abraçá-lo, de dar um beijo nele. Por quê? Porque ele não viu isso no seu pai. Mas como meu pai me ensinou assim, e eu encontrei nele um modelo, uma figura, eu já sou alguém que tem esse costume de, quando chego para o meu pai, não tenho um problema de abraçá-lo, de dar um beijo. O que isso significa? Eu estou lhe dizendo, nós nos tornamos o modelo que tomamos. Você pode ter como modelo de homem alguém que trai a sua esposa, e portanto, se o seu pai era um cara que traía a sua esposa, a sua mãe, e ele se tornou o seu modelo, muito provavelmente você vai trair a sua mulher. Talvez, se você olhar na sociedade alguém que você vê como um modelo, e essa pessoa desvia recursos, e você acha que ele é alguém próspero e é um bom modelo para você, você provavelmente vai ser alguém que desvia recursos. O que eu estou lhe dizendo? Se o seu pai batia em você, por mais que você não gostasse disso, mas ele era o seu modelo, provavelmente você vai bater nos seus filhos. Porque o modo como nos portamos em sociedade é o modo de acordo com o modelo que tomamos na nossa vida. Você me entende? Agora, se queremos ser homens em conformidade com o coração de Deus, precisamos entender qual é o modelo que Deus nos tem dado de homem. O modelo que Deus me tem dado de homem é o modelo a quem eu tenho que olhar para saber o que é ser um homem conforme o coração de Deus. Jesus, o maior homem que já existiu, como ser um verdadeiro homem em Cristo. Para nós caminharmos nisso, e tudo nós precisamos olhar para as veredas antigas, tudo precisamos olhar para o início de todas as coisas. As Escrituras, elas vão pontuar sobre o primeiro homem. Você pode acompanhar aqui comigo no Data Show, mas também anote esses textos para que você possa ser um bereano e conferir nas suas Escrituras também. O primeiro homem. Quem foi o primeiro homem que existiu? Adão. A imagem do padrão da criação. Adão era um padrão, sim ou não? Sim. Adão era um padrão. Por que Adão era um padrão? A Bíblia diz que no 6º dia da criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor disse assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Interessante que quando o Senhor fala a respeito dos animais aquáticos e dos animais que voam, o Senhor diz: produzam as águas. Quando o Senhor fala a respeito dos animais terrestres, Ele diz: produza a terra. Mas quando Ele fala a respeito do homem, Ele disse: façamos. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Este deve ser o padrão do homem. Um homem deve ser alguém conforme a nossa imagem. Nossa de quem? A do próprio Deus, a da própria Trindade. E é interessante isso de uma maneira tão gloriosa, que eu fico imaginando principados e potestades, eu fico imaginando anjos, arcanjos, olhando a criação do homem e se maravilhando com o Senhor ineditamente, criando alguém à sua imagem e à sua semelhança. Quando o Senhor termina de criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança, em Gênesis capítulo 1, versículo 31, o Senhor diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que isto era muito bom. Houve tarde, manhã, o 6º dia. Portanto, quando Deus faz a criação, Ele termina ela e Ele diz: este é o modelo perfeito daquilo que eu tenho instituído. Qual é o modelo original que o Senhor instituiu? Que o homem fosse um homem em conformidade com um modelo. Qual é o modelo que Deus teve para o homem? A si mesmo. Portanto, o primeiro caminho que nós precisamos entender
é que o modelo de homem que Deus tem para mim e o modelo de homem que Deus tem para você é Ele mesmo. Mas é verdade, você sabe, que Deus, nós não sabemos quanto tempo depois, nos mostra pela sua palavra, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante, que o homem, tomando agora do seu arbítrio, toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a sua mulher come e ele come com ela. E quando ele come com ela, a palavra que Deus havia dito para ele: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque no dia que você comer você vai morrer. Quando o homem toma da árvore do conhecimento do bem e do mal, a imagem e semelhança, o padrão perfeito do homem, que era ser a imagem e semelhança de Deus, é corrompido. Por quê? Porque dentro do homem agora é criado algo chamado morte. Morte no corpo, que significa meu corpo envelhece e meu corpo perece. Morte na alma, que significa agora eu sou escravo do pecado. Eu tenho uma natureza de pecado. Significa, ninguém precisa me ensinar a pecar. Eu pecarei porque sou um pecador. Não é que eu sou um pecador porque pecarei. Eu pecarei porque já sou um pecador, por causa da morte na alma. E em terceiro aspecto, morte no espírito, que é a separação do relacionamento do Criador com a criatura. Como diz Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encoberta para que não possa salvar, o seu ouvido não está agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades é que fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados é que fazem com que Ele encubra o seu rosto de vós para que vos não ouça. Pois bem, mas a Bíblia pontua então que o primeiro homem foi a imagem do padrão da criação. Mas a Escritura nos fala, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e em diante, sobre duas palavras da parte de Deus. Ele fala sobre o último Adão e ele fala sobre o segundo homem. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, ele diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Pare um pouquinho aqui. Ele fala de dois Adãos. Ele fala do primeiro Adão e ele fala do último Adão. O primeiro Adão seria o Adão criado no Éden, o Adão que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o Adão em quem todos nós estávamos. Sabe por que você nasce com natureza de pecado? Sabe por que eu nasço com uma natureza de pecado? Porque nós estávamos em Adão. É simples. Se a minha mãe, quando estivesse grávida de mim, fumasse e bebesse, isso me prejudicaria, sim ou não? Sim. Por que me prejudicaria? Porque eu estava nela. Mas depois que eu sair dela, se ela fumar ou beber, isso vai me prejudicar? Não, eu já não estou nela. Portanto, pelo fato de todos nós, quando Adão pecou, estarmos em Adão, isso me influenciou. Por exemplo, quer ver como o seu avô te influenciou? Se o seu avô tivesse morrido antes do seu pai nascer, você teria nascido, sim ou não? Se seu avô tivesse morrido antes do seu pai nascer, você teria nascido? Não. Por que você não teria nascido? Porque você estava no seu avô. Portanto, todo o reflexo do seu avô influencia em você. Se seu avô tivesse morrido antes do seu pai nascer, você não teria nascido. Portanto, pelo fato de todos nós estarmos em Adão, a natureza de pecado de Adão gerou consequências em nós.
Todos pecaram e destituídos se tornaram, portanto, da glória de Deus. Mas a Bíblia agora fala que o Senhor enviou, na plenitude dos tempos, um último Adão, alguém para encerrar essa continuação que veio em Adão. A Bíblia diz que Cristo é chamado de o último Adão. Portanto, entenda, na criação do mundo, apenas dois, originalmente, foram criados à imagem e semelhança de Deus: Adão, lá no Éden, e Cristo, quando nasce pelo Espírito Santo de Deus. O primeiro Adão e o último Adão. Ele agora vem para encerrar essa perversão. Cristo vem para encerrar essa perversão da imagem e semelhança, para poder levar o homem agora ao princípio do desígnio de Deus. Adão foi o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus. E agora em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 a 49, vai dizer que Jesus era este segundo homem. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, Adão, o terreno, tais também são os demais homens terrenos, nós. Se eu estou em Adão, eu me torno um homem em conformidade com Adão. Se Adão não é mais a imagem e semelhança do Senhor, se Adão não é mais o homem que Deus quer que ele seja, eu também não sou mais o homem que eu quero que eu seja em Adão. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Mas como é o homem celestial, o segundo homem, Cristo, tal também são os celestiais. E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, uma imagem pervertida, a imagem de Adão pervertida, pois se você abrir a sua Bíblia depois em Gênesis capítulo 5, você vai dizer que Adão teve um filho, mas um filho à sua imagem, sua semelhança, e deu-lhe o nome de Sete. Portanto, dali para frente, Adão agora tem um homem à sua imagem, à sua semelhança, pervertida. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, agora devemos também trazer a imagem do que é celestial. O que eu estou lhe dizendo? Que Deus não tem como te falar o que fazer, dizer como você deve ser um homem na sociedade, dizer qual é o padrão de Deus para que você seja um homem no seu casamento, dizer para você qual deve ser o padrão de você como homem na sua família, dizer como deve ser você como um padrão de homem nos seus negócios. Se você não entender que o primeiro princípio de Deus é que eu e você sejamos o padrão de um homem conforme a sua imagem e semelhança. Enquanto nós não restaurarmos a imagem e semelhança de Deus, não tem como restaurarmos os princípios decorrentes dessa imagem e semelhança. Como eu devo ser com a minha família, como eu devo ser com a minha esposa, como eu devo ser com os meus filhos, como eu devo ser com os meus pais, como eu devo ser com os meus negócios, como eu devo ser com a sociedade, como eu devo ser com a minha igreja, é palavra pesada sobre aqueles que não têm a imagem e semelhança do Senhor. É fardo pesado sobre aqueles que não têm a aliança do Senhor. Portanto, não tem como eu começar falando para você a respeito de princípios sem antes pontuar: somente são possíveis de serem vividos os princípios de Deus para aqueles que entendem que apenas por meio de Cristo é possível viver novamente a restauração da imagem e semelhança do Senhor. Amém? Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, vai falar sobre um propósito de Deus. Vai dizer sobre qual é o propósito de Deus no nosso novo nascimento. Quando Jesus diz em João capítulo 3 a Nicodemos: Nicodemos, não te maravilhes de te ter dito, é necessário que você nasça de novo. Significa, você precisa morrer para o velho Adão, com essa natureza de Adão, com essas atitudes de Adão, com essa imagem e semelhança de Adão,
E você precisa nascer de novo no novo Adão, no novo homem que sou eu. Porque se você não nascer em mim, você vai ter vida de Adão. Mas se você nascer em mim, você vai ter a vida que procede de mim. Quando ele fala sobre ser gerado de novo, quando ele fala para Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora Tiago, o irmão do Senhor, aqui em Tiago capítulo 1, 18, vai falar sobre o propósito de Deus, vai falar sobre a vontade de Deus, e ele vai dizer assim: segundo o seu querer, segundo a sua vontade, Deus, Ele, nos gerou, nos fez de novo, por meio do que? Pela palavra da verdade, pela palavra de Deus, pelo conhecimento das realidades espirituais, pelas experiências do Senhor. Ele te dá uma nova vida, Ele te gerou de novo. Para quê? Para que Deus quer nos levar ao novo nascimento? Para que Deus quer nos levar a uma realidade nova de vida? Para quê? Para que fôssemos como as primícias das suas criaturas, as suas primeiras criaturas. Quem eram as suas primeiras criaturas? Adão e Eva. E como eram as suas primeiras criaturas? A imagem e semelhança de Deus. Novo nascimento tem a ver com Deus querer agora nos levar a sermos novamente como as primícias das suas criaturas. Por quê? Porque aquilo Deus viu, e Deus viu que era muito bom. Portanto, se aquilo é muito bom, e o Senhor é o Senhor que sabe de todas as coisas, qualquer coisa fora do que Deus fez não é bom. Em Romanos 8, 29, ele vai dizer também assim: porquanto os que de antemão conheceu, porque Ele está no tempo eterno, Ele sabe de todas as coisas, Ele é um onisciente. Os que de antemão conheceu, também os predestinou, a sua igreja, para serem conformes, em conformidade, de acordo com a imagem de seu Filho, o Verbo que se fez carne, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a primeira coisa que você precisa entender: não adianta você tentar viver, preste muita atenção nisso. Sabe por que religião é uma droga pesada? Religião é uma droga mais pesada do que qualquer outra droga que você encontra numa boca de tráfico. A pessoa pode começar com a maconha, quer algo mais forte, vai talvez para uma cocaína, ou para uma pasta básica, depois talvez o ápice, um crack, um êxtase, algo que vai destruir a sua vida, é uma droga. Mas não tem droga mais droga do que essa, do que a droga da religião, que é a tentativa frustrada, mas contínua, de tentar alcançar a vontade de Deus pelos méritos humanos. Ela é extremamente frustrante, porque nós temos toda a teologia sem a capacidade de vivê-la. Isso é a religião. A religião é frustrante, e muitas pessoas abandonam as igrejas, muitas pessoas abandonam os caminhos do Senhor, porque confundem o que Deus escreveu de graça com religião, confundem a graça do Senhor do Evangelho com religião, e falam: os caminhos do Senhor são muito pesados. Mas quando nós olhamos João, um velho, escrevendo a sua carta, e diz: os seus mandamentos não são penosos, nós falamos para ele: mas como que os mandamentos de Deus não são penosos? Como Jesus pode dizer: vinde após mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei?
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo, ele é leve. Porque a religião cansa, a religião é pesada, mas se nós entendermos que o propósito de Deus não é que nós o alcancemos, mas é que Ele nos alcançou, e Ele gerou em nós. A salvação é pela graça, porque ela é de graça, ela não é pela lei. Não tem como nós falarmos de princípios aqui, sem antes entendermos que fora de uma realidade de novo nascimento, não há princípios. Jesus disse uma vez que nada adianta colocar vinho novo em odres velhos, pois se colocarmos vinho novo em odres velhos, tudo vai estragar. O vinho novo tão maravilhoso no odres velhos vai estragar. Se nós colocarmos pano novo em tecido velho, fazermos remendo novo em vestes velhas, vai estragar. Então o Senhor fala, não, vinho novo se coloca em odres novos, remendo novo em vestes novas. Entre uma das palavras que isso significa, nós podemos pontuar: de nada adianta eu querer colocar princípios de Deus, se você tiver uma vida velha. Se o seu coração ainda não nasceu de novo, e eu falar para você, não mate, é pesado. Se eu falar para você, não adultere, é pesado. Se eu falar para você, haja assim com a sua esposa, é pesado. Haja assim com os seus filhos, é pesado. Haja assim nos seus negócios, é pesado. Por quê? Porque você ainda é odre velho, porque você ainda é veste velha. E tentar colocar o belo e maravilhoso vinho novo em odre velho é ruim. Colocar o maravilhoso remendo novo em veste velha é ruim. Portanto, para nós falarmos sobre vinho novo, para nós falarmos de remendo novo, nós precisamos falar de odres novos, e nós precisamos falar de roupa nova. Eu queria avançar com você e entender 3 aspectos aqui. Eu queria falar para você que a maturidade do homem ocorre em Cristo. A maturidade do homem ocorre em Cristo. A plenitude da vida que Deus tem para o homem acontece por Cristo. E o propósito do homem é que você seja para Cristo. Mas vamos avançar um pouquinho nisso. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre maturidade, porque maturidade é uma coisa interessante. Quando alguém nasce de novo, e talvez você fala, Felipe, eu criei no Senhor. Portanto, quando você crê no Senhor, a Bíblia diz que você nasce de novo, que você é gerado. Mas quando alguém é gerado, ele é gerado, mas ele já nasce adulto, sim ou não? Não. O único que ninguém nas Escrituras foi gerado adulto. Nós temos Adão que foi criado adulto, mas gerado, nem o próprio Senhor foi gerado adulto. Todos que são gerados como bebês, como meninos. E aliás, por várias vezes as Escrituras pontuam exatamente isso, repreendendo os irmãos, dizendo, vocês já deveriam estar se alimentando de alimento sólido, mas eu ainda tenho que dar leite para vocês, porque vocês não amadureceram. Não é que eles não creram no Senhor, eles creram no Senhor. Não é que eles não tiveram uma experiência de novo nascimento, eles tiveram uma experiência de novo nascimento, mas eles não amadureceram, eles não cresceram. Você pode ter uma criança, acabou de nascer, ela é um ser humano, ela é do sexo masculino, mas ela é um menino. O que precisa para ela se tornar um homem? Precisa crescer, precisa amadurecer. Como ela vai crescer e amadurecer para de menino se tornar homem? O tempo e um bom alimento.
Ela se cuidando, tendo um bom sono, um bom cuidado, um bom alimento, assim como todos nós que estamos aqui crescemos e diante dos olhos da sociedade nos tornamos homens. Mas no reino de Deus, sair do patamar de criança para o patamar de homem não tem a ver com tempo. Preste atenção nisso. No reino de Deus, sair no patamar de criança, de menino espiritual, e ir para o patamar de homem, não tem a ver com tempo. Com tempo de igreja, ou com tempo de novo nascido, ou com tempo que eu crio no Senhor. Maturidade no reino de Deus não tem a ver com tempo de novo nascimento, tem a ver com tempo de relacionamento. Pode ser que eu tenha crido no Senhor e portanto nasci de novo 15 anos atrás. Pode ser que o pastor Cláudio tenha crido no Senhor há 1 ano atrás e nasceu de novo. Mas pode ser que ele seja já muito mais maduro do que eu, que há 15 anos crie no Senhor, mesmo ele tendo crido há 1 ano apenas. Porque há 15 anos, por mais que eu tenha crido no Senhor, eu tenho um relacionamento superficial, portanto eu não amadureci. Mas ele, neste tempo de 1 ano, teve um relacionamento extremamente intimista com o Senhor, e é muito mais maduro do que eu em Cristo. A repreensão que os irmãos repreendem é: pelo tempo vocês já deveriam ser maduros, mas vocês não são, porque vocês não têm intimidade com a palavra da verdade, vocês não têm intimidade com a realidade espiritual. Mas qual é a relevância de eu ser maduro ou não? Porque muitos de nós pensamos como homens: importa eu nascer de novo, porque se eu nascer de novo, a Bíblia diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Por consequência, aquele que nascer de novo verá o reino de Deus. Bem, se eu nasci de novo, eu vou ver o reino de Deus, então para mim tá bom. Por que será que Deus, depois de nós nascermos de novo, crermos nele, o Senhor não fala: ok, acabou? O Senhor fala: agora eu quero que você amadureça, agora eu quero que você cresça, agora eu quero que você desenvolva. Por razões simples. Quando eu era menino, meu pai não conversava sobre certos assuntos comigo. Meu pai não revelava certas coisas do seu coração para mim. Se você que tem um filho pequeno está com um problema no trabalho, você chega em casa e fala: vem aqui meu filho, vamos conversar. Então, estou querendo me abrir, deixa eu compartilhar com você sobre o que aconteceu no meu trabalho. Com o seu filho de 4 anos de idade? Não. Para o seu filho você nem quer compartilhar isso. Você acabou de ter uma conversa muito boa com o seu patrão, e você acabou de ser promovido, você está feliz da vida, você tem um filho de 3 anos de idade, você chega para ele, senta aqui e fala: vamos conversar, deixa eu contar meu dia para você. Olha, hoje conversei com meu patrão. Não, você não compartilha coisas do seu coração, propósitos e desígnios com meninos, não porque eles não mereçam, mas porque eles não vão entender. De igual modo, Deus tem o desejo de compartilhar pelo seu Espírito realidades espirituais aos nossos corações como homens, mas nós muitas vezes não podemos recebê-las, porque não podemos compreendê-las por sermos meninos. Estais surdos para a voz do Senhor, não por uma razão simples, não porque o Senhor não nos ama ou não o amamos, não porque o Senhor não queira falar, mas é porque nós não conseguimos entendê-lo. Quando eu tento conversar com um bebê, por mais que seja meu filho, e eu digo: não toca aí, às vezes ele pode tocar, porque às vezes ele nem está me entendendo, ele não fala português. É meu filho, mas nós não conseguimos nos dialogar profundamente, porque é menino. A maturidade do homem ocorre em Cristo. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem,
e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, teleios, maduro, crescido, homem grande, não moleque, em Cristo. Portanto ele diz, o meu objetivo com vocês, o objetivo de Deus com vocês, é que vocês amadureçam, mas só tem um jeito de vocês amadurecerem, e ele não é na religião, só tem um jeito de vocês amadurecerem, é cada dia estando mais em Cristo, em Cristo. Efésios 2:10 diz assim, somos feitura de Deus, somos feitos por Deus, fomos gerados de novo por Deus, fomos criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, Deus tem um caminho para nós, Deus tem obras para nós, Deus tem propósitos de bênção para a sua vida, mas você só vai encontrá-lo se você crescer, se você amadurecer. Você talvez já creu no Senhor, você talvez creia que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, que Ele é o Filho de Deus, você crê que você foi incluído na sua morte, no seu sepultamento e na ressurreição em Cristo, mas ainda é menino, foi gerado por Ele, foi gerado nele, mas ainda é menino. E o Senhor, em primeiro lugar, para que você possa ser um homem em Deus e um homem em Cristo, você precisa amadurecer. E só tem um jeito de amadurecer: no relacionamento com o Senhor. Igreja, homens que não se relacionam com o Senhor, são homens que nunca vão amadurecer. Eu vou falar uma coisa para você: você nunca vai amadurecer se o seu relacionamento com o Senhor se limitar às reuniões da comunidade. Você nunca vai amadurecer se o seu relacionamento com o Senhor se limitar a reuniões da comunidade. E eu digo assim, porque uma razão simples: o Senhor já mesmo chama. Quando perguntam ao Senhor, Senhor, como ora? Ele diz, você entra no seu quarto, fecha a porta, teu pai que te vê em secreto. O Senhor mesmo, quando ora, o Senhor fala, vai no seu lugar secreto. Jesus era maduro, sim ou não? Mas quando você olha na Bíblia, você vê todo mundo indo dormir, vendo Jesus indo orar ao Senhor, passando a noite inteira. Jesus, que era a própria realidade do Senhor mesmo, o verbo que se fez carne, antes de escolher os seus 12 apóstolos, a Bíblia diz que ele vai para o monte e passa a noite orando ao Senhor. O Senhor Jesus tinha acabado de sair da sinagoga, ouvido a respeito da palavra do Senhor, ouvido a respeito da lei do nosso Deus, tinha saído de lá, tinha compartilhado a respeito disso, falado mais sobre o Senhor. Mas quando ele sai do meio do relacionamento com as pessoas, o que ele faz? Agora é meu momento aqui de amadurecer, vou ter mais relacionamento com o Senhor. Você não vai ser homem que Deus quer que você seja, se você não for um homem de relacionamento, experimentado, como ele disse a Timóteo, na palavra da verdade. Experimentado. O que é experimentado? Tenha várias experiências com a palavra da verdade, não com a droga da religião, mas com a bênção da palavra. Portanto, a maturidade do homem ocorre em Cristo. Em segundo aspecto, a plenitude. O que é algo pleno, irmãos? Algo pleno é algo máximo, o ápice, a plenitude de vida que Deus tem para você, homem, só vai acontecer por meio de Cristo. Você não vai alcançar o máximo que Deus tem para você por meio do seu esforço, por meio do seu mérito, por meio da sua capacidade. Isso me incomoda. Sabe o que me incomoda? Nós não experimentarmos tudo o que Deus tem para nós. Por qual motivo? Faço essa pergunta, irmão. Por qual motivo? Às vezes você está no lugar e você fala assim, talvez você foi num congresso,
Talvez você participou de uma ceia do Senhor, talvez você esteve num local tão precioso, talvez você estava no seu quarto, e de repente você começa a chorar e você fala: eu sinto a presença de Deus aqui, nossa, o Espírito Santo parece tão real, o Espírito Santo parece tão real nesse lugar. Por que às vezes as pessoas sentem isso no monte? Por que as pessoas sentem isso em casa? Por que as pessoas sentem isso num local no outro? Muitas pessoas, quando eu estive em Israel, me perguntaram: como foi lá? Você sentiu? Mas quando pensamos no Espírito Santo, eu pergunto aos irmãos: onde está o Espírito Santo? Em todo lugar. Pois o Espírito Santo não é Deus, portanto o Espírito Santo não é onipresente. O Espírito Santo, eu vou falar forte para você, o Espírito Santo, nesse momento, ele se encontra com as esposas de vocês. Mas o Espírito Santo, nesse momento, ele está, eu não disse que ele está se manifestando, eu disse que ele está, porque ele está em todo lugar. O Espírito Santo, seus olhos estão, o Espírito Santo está, se estiver acontecendo nesse exato momento, alguma obra de satanismo, o Espírito Santo está lá ou não está? Eu não disse que ele está se manifestando lá, mas ele está lá ou não está? Sim. O Espírito Santo está no Brasil? Sim. O Espírito Santo está em Israel? Sim. Mas o Espírito Santo está mais lá do que aqui? O Espírito Santo está no Iraque? O Espírito Santo está no Irã? Claro que sim. Portanto, o problema não é a ausência do Espírito Santo, é a falta da nossa sensibilidade a Ele. Nós responsabilizamos dizendo: ah, o Espírito Santo está nesse lugar. Ué, ele não estava? Chegou agora? Quer dizer que ele escolhe alguns lugares para estar? Não. Pode ser que o Espírito Santo esteja se manifestando aqui. Pode ser que ele esteja se manifestando e não está. Mas por que ele se manifesta ou não, não tem a ver com a ausência da presença dele. Tem a ver com a ausência da nossa sensibilidade ou das realidades espirituais de nós para com ele. A plenitude da vida do homem acontece por meio de Cristo. Olha o que diz Hebreus 13, 21. Deus, Ele vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós, portanto fazendo em você o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a honra e a glória para todos sempre, amém. Olha o que diz esse versículo. Ele está dizendo que Deus faz em você o que é agradável para Ele, por meio de Jesus, que está na sua vida. Portanto, Deus não faz o que é agradável a Ele em você, por você. Então é o que diz Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo, o Messias, Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, Cristo em mim é que gera por intermédio de mim a vontade de Deus. Se Cristo não estiver em mim, não tem como eu fazer a vontade dele. Mas é o Cristo em mim que faz com que eu possa fazer a vontade de Deus. Eu faço porque Ele está em mim, e porque Ele faz isso por intermédio de mim. Olha o que diz 1 Pedro 2,5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de, com a finalidade, com o objetivo de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quem oferece os sacrifícios espirituais? Sou eu. Eu ofereço sacrifícios espirituais. O que são sacrifícios espirituais? Sacrifícios normais talvez seria eu pegar um cordeiro, igual no Velho Testamento. Talvez seria pegar um sacrifício. Esse seria um sacrifício que agradava ao Senhor. Diz que quando Noé sai da arca, Noé faz um sacrifício e o Senhor sente o bom cheiro do sacrifício. Esses eram os sacrifícios. Mas Deus agora não nos chama para oferecer esses sacrifícios.
sacrifícios de animais. Deus também não me chama para oferecer sacrifícios no sentido de eu dizer, eu vou daqui até 50 quilômetros de joelho. Não são esses sacrifícios. Deus agora quer sacrifícios espirituais. O que são sacrifícios espirituais? Sacrifícios espirituais são o que o Senhor Jesus disse, que o Pai procura adoradores que o adorem. Ele procura. Ele está aqui. Será que está em você? Será que está em você? Será que está em você? Será que é você? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que ofereçam a Ele sacrifícios espirituais, realidades espirituais de coração a Ele. Perdão? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. O culto racional não é a reunião dos santos. Nós podemos nos reunir sem fazer culto. Você entende isso? Que nós podemos nos reunir sem cultuá-lo. Porque o culto não está na nossa reunião. O culto está no sacrifício espiritual que nós oferecemos a Ele. Pode ser que nós nos reunimos para cultuá-lo sem culto e não cultuemos. Por quê? Pode ser que não ofereçamos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque o Senhor não procura o nosso culto físico. O Senhor procura o nosso culto racional. O Senhor não procura os nossos sacrifícios físicos. O Senhor procura o nosso sacrifício espiritual. Portanto, o Senhor deseja que quando nos reunimos como comunidade a cultuá-lo, o real culto seja o culto racional, os sacrifícios espirituais. Agora, quem oferece o sacrifício, de fato sou eu. Mas a Bíblia diz que eu ofereço por intermédio de Jesus. E isso tem muito a ver, preste atenção nisso, com o templo, com o sacerdócio, com o sumo sacerdócio. Pois quem chegava na presença do Senhor, a fim de oferecer o sacrifício em favor de todo o povo, na festa que hoje é chamada de Yom Kippur, a festa da expiação, acontecia uma vez ao ano, aonde os pecados, em primeiro lugar o sumo sacerdote fazia confissão por si, pela sua família, pelo povo, aonde ali tinham os dois bodes, um bode para sacrifício, o outro bode levava os pecados para o deserto. Toda essa figura do sumo sacerdote, que adentrava com o incenso, que representa a oração dos santos, no santo dos santos, na presença de Deus. Hoje, essa realidade é feita por intermédio do nosso sumo sacerdote, não segundo a ordem do Judá, não segundo a ordem dos levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno. Esse sacerdote, esse sumo sacerdote eterno, que está na presença de Deus, intercede por nós. É por meio dele que nós também podemos nos achegar à presença de Deus e oferecer aquilo que agrada ao coração do Senhor. É por intermédio deste novo sumo sacerdote que abriu-se o véu que separava nós para com Deus. Portanto, o Senhor busca homens maduros em Cristo, e o Senhor busca homens plenos também no Senhor. Mas você precisa entender também que o propósito do homem para Deus é que o homem entenda que todos os propósitos dele devem ser para Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 19 vai dizer assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, falando de Cristo. Nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo, eu e você, os animais, tudo foi criado por meio dele, e tudo foi criado, o que está escrito aí? Tudo foi criado o quê? Para ele. A pulga foi criada para o Senhor, para o propósito do Senhor, para Cristo. O cachorro foi criado para Cristo.
tudo foi criado para Ele. Os átomos foram criados para Ele. A lua, as estrelas, o sol, as galáxias, tudo foi criado para Ele. Eu fui criado para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Você não vai ser, e eu não serei, um homem conforme a imagem e semelhança de Deus, o desígnio de homem que Deus quer, se nós não entendermos que tudo em nós, tudo de nós, tudo por nós, tudo que vier para nós, tem uma conclusão, e essa conclusão deve ser que isso deve ser para Ele. Para Ele. Já é dele, você querendo ou não, mas você tem que ter essa visão de que é para Ele. Em Romanos 11:36 vai dizer: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, amém. Eu quero avançar mais em um ponto com os irmãos. Agora, você entendendo o desígnio inicial do Senhor, que era criar um homem à sua imagem, essa imagem foi pervertida, e essa imagem pode em Cristo ser restaurada. Esse é o propósito do Senhor. Agora que você creu nisso e se tornou uma nova criatura em Cristo, para ser conforme a primícia da sua criatura, das suas criaturas, você agora começa a entender que nele você se torna maduro, que por ele você recebe como homem a plenitude de Deus, e que para ele você encontra o seu propósito. Muito bem, então você está num caminho de maturidade, você está agora se tornando um homem que Deus quer. Mas agora eu queria falar para você um pouquinho sobre o caminho de Deus. O caminho de Deus. O caminho que Deus tem para você. Diz que o Senhor tem as boas obras, a qual o Senhor tem preparado para nós. Essa tradução que eu trouxe aos irmãos aqui, é uma tradução fiel ao texto original, que logicamente por muitas vezes é traduzido. Você não vai ler na sua Bíblia a palavra Torá, você vai ler na sua Bíblia a palavra lei, ou mandamento. Mas os irmãos sabem o que é a Torá? Bem, a Torá seriam os escritos de Moisés, seriam os 5 primeiros livros da tua Bíblia, o Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses seriam a Torá. Os judeus, eles têm 2 narrativas essenciais das Escrituras. Nós temos a Torá e nós temos a Taná. A Taná é o Velho Testamento nosso, ok? Ainda que numa ordem um pouco diferente, mas é o Velho Testamento. E a Torá. Mas é interessante que quando nós lemos a Bíblia, por várias vezes, no texto original do Velho Testamento, escrito em hebraico e aramaico, é usado a palavra Torá em algumas de suas traduções. Portanto, essencialmente, ainda que Torá tenha relação com os 5 primeiros livros, mais filtradamente ela tem relação com a lei de Deus, e mais filtradamente ela tem uma relação com o cabeça da lei de Deus, que seria o que você conhece dos 10 mandamentos, ou as 10 palavras ditas por Deus ali no Monte Sinai a Moisés e a todo o povo. Portanto, ainda que a Torá tenha a ver com os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros, de uma maneira mais afunilada, utilizando-se também a ideia de Torá com toda a lei de Deus, mas de maneira mais afunilada, a ideia é a Torá como a base dela, os 10 mandamentos. Vamos lá. Salmos capítulo 37, versículo 30 e 31, e aí eu vou ler para você exatamente nessa tradução que utiliza o termo Torá originalmente
que é a palavra Torá que ali aparece. Se você quiser a sua Bíblia, você pode abrir esse versículo e escrever Torá ao lado, pois esse é o significado do termo ali, que diz assim: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua prega justiça. Então ele fala sobre o justo, ele fala sobre o homem que teme a Deus, ele fala sobre um servo do Senhor, e ele diz assim: a Torá, a lei, a vontade, os mandamentos do seu Deus estão em seu coração, seus passos não tropeçarão. Portanto, quando ele fala do justo, ele diz: a Torá, a lei de Deus, está no coração do justo, e isso faz com que ele não tropece. Vamos avançando um pouquinho. Olha o que diz Salmo 119, versículo 165. Completa, cheia, plena é a paz dos que amam a tua Torá, e não há para eles obstáculo intransponível. Não avançou aqui? Isso, obrigado. Completa é a paz dos que amam a tua Torá, e não há para eles obstáculo intransponível. Salmo 119, 165. Ele diz: aqueles que amam a Torá de Deus vão ter paz na vida deles. Para esses que amam a Torá de Deus, não vai ter obstáculo intransponível, não vai ter obstáculo que ele não vai conseguir ultrapassar. Nós lemos anterior: os que amam a Torá de Deus, seus passos não tropeçarão. Portanto, o Senhor, quando ele fala ali, tem muitos outros versículos, eu logicamente trouxe apenas esses para os irmãos sobre a palavra Torá especificamente aqui, mas o Senhor agora fala que se você quer viver a plenitude do que Deus tem para você em Cristo, você precisa ter a sua Torá no seu coração. Você não vai viver a plenitude do que Deus tem para você, homem. Você não vai viver a plenitude do que Deus tem para você como cabeça da sua casa. Você não vai viver a plenitude do que Deus tem para você se você não tiver a Torá de Deus no seu coração. Mas como posso eu ter a Torá, a lei, a plenitude da vontade de Deus no meu coração encravado? Como a graça, ela é algo que o Senhor nos dá e depois nos conta. Porque graça é isso. O que é a palavra evangelho? Boa notícia. É boa notícia porque já foi feito. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É basicamente como se eu dissesse: vai andando e dizendo a boa notícia. Boa notícia porque é algo que foi feito, não é algo que tem que ser feito. O Senhor não disse: ide por todo mundo e anunciai o desafio a toda criatura. Ide por todo mundo e fazei a proposta a toda criatura. Ele diz: ide por todo mundo e pregai a boa notícia. Portanto, a graça do Senhor é algo que é de graça e o Senhor apenas nos conta. Voltando agora nesse aspecto. Portanto, se você e eu queremos viver a plenitude de Deus, como homem, nós precisamos ter a Torá do Senhor nos nossos corações. E eu lhe digo: o Senhor já, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que creram no Senhor, já prometeu a Torá em seu coração. Nós temos o Senhor ali na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor. Fazemos isso e falamos tantas vezes, não é verdade? E na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Portanto, ele fala da sua morte, do seu corpo que seria partido, ou como diz Isaías 53, moído. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este é o cálice do novo pacto, ou da nova aliança, ou do novo testamento, que é feito no meu sangue. Portanto, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, quando Ele quebra o pão, corta o pão, Ele está falando sobre perdão, sobre a ira de Deus que era para cair sobre você e foi sobre Ele, sobre o ato de reconciliação. Toda a ira de Deus que era para cair sobre mim e sobre você veio sobre Ele. Esse é o ato do pão, ponto. O Senhor está apontando ali. O Senhor o fez enfermar. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o pão. Mas o cálice não tem a ver com isso. O seu sangue derramado não tem a ver com perdão. O seu sangue derramado tem a ver agora com uma nova aliança. O seu sangue derramado tem a ver agora com uma nova vida. Pois quão ruim seria se o Senhor perdoasse o pecador, mas não o libertasse da sua natureza de pecado. Em 1 João vai dizer: Ele veio para desfazer as obras do diabo. Em Mateus capítulo 1 ali vai dizer que, capítulo 2 vai dizer que, e o seu nome será chamado Jesus, porque Ele livrará o seu povo dos seus pecados. Ele não disse, e o seu nome será Jesus, porque Ele perdoará. É fato, Ele perdoará, será o intermédio do perdoador. Mas mais do que perdão, Ele livrará. Portanto, ali no sangue de Jesus, o Senhor disse que seria estabelecido com aqueles que estivessem em Cristo um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento. A Bíblia fala de um pacto que foi feito no Sinai, o pacto da lei. Moisés faz 12 montanhas de pedra, uma equivalente a cada uma das tribos de Israel. Ele faz um altar sem escadas, pois o altar não poderia ser um altar de escadas, um altar de rampa. Ali faz um sacrifício, toma daquele sangue, toma como se fosse como eu chamo isso, em outras palavras, para jogar sobre as pessoas, sabe? Passa aqui e joga. Como se fosse um borrifador, mas não é. Vocês entenderam? É um isopo. Ele pega, joga sobre o povo e diz: este é o sangue da aliança que Deus faz com vocês, sobre estas palavras, as palavras da lei. Mas o povo não esteve debaixo dessas palavras, portanto recebeu as maldições do descumprimento. Mas agora em Jeremias capítulo 31, versículo 30 a 32, o Senhor promete uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. Diz assim: aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, preste atenção nisso, isso é muito importante. Muitos dizem: mas este pacto era com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu não sou um descendente de Israel, não sou um descendente de Judá. Isso é uma palavra para os judeus, mas entenda uma coisa. Sabe por que Deus disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra? Mesmo eu não sendo descendente de Abraão. Porque teve um que é descendente dele. Cristo é descendente de Abraão. Você sabia que Cristo é descendente de Abraão? Mateus capítulo 1, versículo 1. Geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, Jesus é descendente de Abraão. Eu estive em Cristo, e por eu estar em Cristo, eu me tornei agora parte dele. E por me tornar parte de Cristo, eu pergunto uma coisa para você: eu estive, por que eu sou neto do meu avô? Porque eu sou filho do meu pai.
Eu sou neto do meu avô porque eu sou filho do meu pai, porque eu estive no meu pai. Porque se eu estivesse no seu pai, eu não era neto do meu avô. Sabe por que eu estive em Abraão e todas as nações da terra estiveram também em Cristo? Porque ele, quando foi levantado da terra, disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Portanto, todos estavam em Cristo. Portanto, as bênçãos de Abraão foram sobre todos aqueles que estiveram em Cristo. E quantos estavam em Cristo? Todos. Portanto, em Cristo, quantas nações da terra foram abençoadas? Todas, porque ele atraiu a ele todas. O descendente. Por isso que Paulo diz que nós agora nos tornamos o Israel de Deus, e portanto participantes da nova aliança. Continuando: aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o que estabeleci com seus pais no dia em que os tomei pela mão para retirá-los do Egito, o pacto de Moisés, pois violaram a minha aliança, embora eu fosse seu Deus, diz o Eterno. Pois este é o pacto que farei com a casa de Israel após aquele dia, diz o Eterno. Farei com que, eu gosto dessa tradução, internalizem, ou estejam dentro de si, e esse é o termo, a minha Torá. A minha Torá não vai estar mais aqui na compreensão da mente apenas. Na nova aliança, eu vou colocar a minha Torá no seu coração. Eu vou internalizar a minha Torá em seu ser, e eu vou gravar a minha Torá no seu coração. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós vemos o propósito de Deus para nós homens. 10 mandamentos, os 5 primeiros, relação de Deus, relação do homem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Depois você olha Êxodo capítulo 20. Não jurarás pelo nome do teu Deus em vão. Não terás outros deuses diante de mim. Todos os 5 primeiros mandamentos têm a ver com o relacionamento do homem para com Deus. E os 5 últimos mandamentos têm a ver com o relacionamento do homem para com as pessoas. Quando nós falamos agora que o Senhor vai internalizar a Torá no seu coração, tem a ver que Deus agora quer que você, como homem, tenha maturidade no relacionamento, os primeiros 5 mandamentos da Torá, você com Deus, e os últimos 5 mandamentos da Torá, você com as pessoas. Pessoas que têm a ver agora com a sua esposa, com os seus filhos, com a sociedade, com onde você vive. Mas Deus não quer impor, Deus quer colocar isso no seu coração, porque aqueles que têm em si a vida do Messias, a vida de Cristo, e por causa disso internalizaram dentro de si a Torá de Deus, esses são os que estarão à direita do Senhor, o qual o Senhor falando: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava na prisão e enfermo e foste me visitar. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando fizemos isso? Pois agora a tua lei não é mais peso, a tua lei agora não é mais eu tenho que fazer, a tua lei é faço, porque naturalmente ela está em meu coração, porque eu faço parte da nova aliança, eu faço parte disso, e agora a Torá de Deus está em mim. O que me leva a ter um relacionamento com Deus, e o que me leva a ter um relacionamento com o meu próximo. O homem de Deus e a sua intimidade com Deus tem a ver com os 5 primeiros mandamentos da Torá. E quando nós falamos de relacionamento com Deus, você precisa entender que estamos falando de relacionamento com o Messias, relacionamento com Jesus Cristo. Colossenses 2:9, porquanto em Jesus, nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1:3, Cristo Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando o apóstolo fala a respeito dos judeus, e eles falam, eles querem ter um relacionamento com Deus, eles querem ter um relacionamento com Deus, mas eles não entendem que o relacionamento com o eterno se dá apenas por intermédio do seu Messias, se dá apenas por intermédio de Cristo.
se dá apenas por intermédio do novo e eterno sumo sacerdote. Quando estava ali no monte, Jesus, Pedro, Tiago, João, e de repente aparecem conversando com Jesus Moisés e Elias. Moisés apresentando como toda a plenitude da lei de Deus, Elias a plenitude dos profetas. Então Pedro diz: Senhor, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro ali colocando eles em situação equânime. Mas uma nuvem do céu vem. Em Lucas 9, 34, 33 diz que enquanto assim falava, veio uma nuvem, os envolveu, encheram-se de medo. Ao entrarem na nuvem, dela veio uma voz dizendo: esse é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Moisés apontou para ele, os profetas apontaram para ele, e é nele que vocês vão encontrar o meu coração. Ele é a imagem e semelhança que eu falei para vocês. Ele é quem vocês têm que ouvir. É nele que vocês vão me conhecer. Ele é o meu eleito, a ele ouvi. E quando a voz some, e eles levantam seus rostos, eles veem apenas um, o eleito, mostrando que a lei passou, os profetas passaram, pois o que eles apontavam estava ali, era só ele, e é nele que habita corporalmente a plenitude de toda a divindade. Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E você quer conhecer o Pai? Você quer ter plenitude com um relacionamento com o Senhor? Jesus fala: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: também pode conhecer o Pai aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, se você quer conhecer o Pai, e esse é o problema na questão do judaísmo, quero conhecer o Pai diretamente, ou esse é o problema da religião, quero conhecer o Pai por meio de ritos, quando a palavra da graça diz: só tem um caminho que você chega ao Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho. E é interessante esse prisma, pois Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: vós sabeis para onde vou. E ele diz: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. E ele diz: eu sou. Nós não sabemos, vocês sabem para onde vou e sabem o caminho. Ele diz: Senhor, não sabemos nem para onde o Senhor vai, como a gente pode saber o caminho? E ele diz: gente, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem tem o Filho tem ao Pai, e quem não tem o Filho não tem ao Pai. Aquele a quem o Filho quiser revelar o conhece, mas aquele a quem não tem o Filho não tem o Pai. E por isso é interessante Salmos capítulo 2, quando o salmista pelo Espírito diz: beijai o Filho para que não se ire. É no Filho que vocês vão encontrar a maturidade. É no Filho que vocês vão encontrar o cumprimento da Torá. É no Filho que vocês vão encontrar o cumprimento da absoluta vontade de Deus, para que você possa estar no centro da vontade dEle. Por isso, o Senhor agora, conclua os irmãos, nos chama como homens. Nós poderíamos falar tudo que a Bíblia fala sobre o homem em outro momento, e o relacionamento seu com a sua esposa, o que a Bíblia fala sobre isso em Cristo, sobre os relacionamentos seu com seus negócios, o que a Bíblia fala sobre Cristo. Mas eu preciso que você entenda que para você ser homem, você precisa tomar como modelo o verdadeiro homem, Jesus. Porque o chamado dele para nós é esse, Mateus 5, 13 a 16. Homens, essencialmente homens, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser sem gosto, serve para nada, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nesse acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que estão na casa. É interessante esse prisma, vós sois a luz do mundo. Porque quando ele fala nisso, a gente pensa em nações. Mas se você conseguir entender que você é a luz do mundo na sua casa, eu vou dar um exemplo do meu lar. E eu digo do meu, eu não estou falando do seu. A minha esposa lê muito mais a Bíblia quando ela me vê lendo a Bíblia. Não é que eu digo para ela ler a Bíblia, mas eu percebo que lê muito mais a Bíblia quando ela me vê lendo a Bíblia. Se eu estou deitado no sofá, minha esposa, ela vai e deita no sofá comigo. Mas por muitas vezes eu estou lendo a Bíblia, eu percebo que ela pega a Bíblia dela, senta e começa a ler. E eu vejo como eu sou um influenciador ali, na vida dela. Seus filhos vão amar o Senhor, vendo o seu amor pelo Senhor. Eu poderia ter milhões de coisas para falar para os meus pais sobre não querer ir na igreja, mas eu numa delas nunca era: você não vai. Esse argumento eu não tinha. Eu nunca poderia falar para os meus pais, e nunca disse: eu não vou ler Bíblia porque você não lê. Porque eles liam, sempre. Portanto, quando o nosso Senhor nos chama a ser luz, homens, Ele não está apenas falando de nações, ou de uma grande sociedade, mas Ele está falando assim: você é a luz da casa onde mora você e a sua esposa. Você é o sal da casa onde tem você e sua filha. Você é a luz da sua sala onde trabalha você e mais 3 pessoas. Você é a luz e o sal desse lugar. Você é o homem desse lugar, que não significa homem apenas como família, mas homem como sociedade. Por isso, a palavra diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, coisa qualquer, fazei tudo. Quantas coisas? Tudo para a glória de Deus. Seja um homem conforme o coração do Senhor, porque se formos homens conforme o coração do Senhor, Romanos 12:2, não vos conformeis, não entreis na forma desse mundo, não entreis na forma de como o mundo diz que você deve ser um homem. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque se você viver como um homem conforme o Senhor, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Não aceite viver menos do que Deus tem para você. Eu quero tudo, Senhor. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Não vou sair daqui. Como Jacó disse: não vou sair enquanto o Senhor não me abençoar. Eu sei que tem uma bênção aí para mim. Vou ficar aqui lutando até a minha bênção chegar. Como é o seu nome? Jacó. Não será mais, será Israel. Ah, então tá bom, agora eu solto. Obrigado. Recebi minha bênção. Enquanto o Senhor não der minha bênção, vamos ficar lutando aqui. Agora que eu recebi minha bênção, doeu ficar aqui. Não é fácil. Saiu mancando da luta, mas recebeu a bênção. Teu nome não é mais Jacó, teu nome agora é Israel. Ah, então tá bom, agora eu solto, pode ir. Eu não vou aceitar menos do que Deus tem para mim. Não viva menos do que Deus tem para você. Amém? A honra, a glória, o louvor e a majestade, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ó Deus, Tu és soberano, Tu és digno, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Tu habitas num alto e sublime trono, mas também com o coração quebrantado e contrito Tu não desprezas. Olha para o Teu povo, encontre em nós, leva a nós a vivermos a plenitude do que o Senhor tem para nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Portanto, que Cristo possa fazer em nós tudo que o Senhor tem para nós,
Seja o Senhor exaltado no meio da tua igreja, no meio das nossas vidas, e leva-nos a ser homens conforme o teu coração. Te invocamos e te adoramos e te agradecemos, por intermédio, sim Senhor, pelo nome do teu santo e bendito Filho Jesus. Amém.